a UF era menor, tipo, o Gragoatá ainda estava sendo feito, as aulas de português eram no Valonguinho e tal. E as turmas eram menores também, eram dez pessoas por semestre, então se fazia menos filme, digamos, você talvez tivesse um filme por ano, uma coisa assim. Mas os primeiros filmes que eu trabalhei foram filmes de estudantes mesmo, filmes que a gente viajava, ia lá fazer. Fiz um chamado Efêmera, fiz um filme chamado Rubi das Águas, que isso foram experiências muito legais, né? Quando você aprende mesmo a fazer como é que é a real, né? De um filme. Mas em 90 já entrou o Collor e foi meio. Claro que foi um baque, né, para todo mundo, porque acabou toda a estrutura de produção de cinema, né? Então ninguém sabia muito o que ia acontecer a partir dali, porque já é um mercado meio difícil, né? E sem ter isso, a gente ficou mais difícil ainda. O pessoal da UF não tinha uma entrada muito grande no mercado, sabe? O nego fazia, mas tinha um ou outro que entrava. Depois parece que talvez, não sei se foi ligado a isso, a ter uma produção menor e tal, mas as pessoas depois começaram a se formar mais como técnicos e entrar mais no mercado de trabalho. Mas você acha que isso, a Aerocolor enfraqueceu um pouco a estrutura daqui, ou fez com que o pessoal ficasse com mais garra até de correr atrás? Teve uma coisa interessante que, assim, como não se fazia mais longa, o que tinha de produção brasileira era curta, né? Então, quem estava produzindo eram as universidades, era a USP, era a ECA, era o pessoal do Sul fazendo, da Casa de Cinema fazendo curta e tal. Então, a primeira vez que eu fui no Festival de Gramado, não foi nem, estava falando, porque era tão pequena a produção que eu fui com a Paula, eu fui com uns amigos, assim, não estava com filme nenhum, mas a minha amiga Paula Barreto, que era do meu semestre, tinha feito um curta e foi selecionado para lá e já estavam uns amigos e a gente falou, vamos lá ver o que acontece. Quando a gente chegou lá tinha tão pouca, não tinha longa, não tinha nada e a gente falou, tipo, uma coisa assim, dá pra arrumar um quarto aí pra gente? Eram três caras que não tinham nada a ver com nenhum filme, a gente tinha feito figuração, assim, no curto. Aí ela perguntou, mas você tem alguma ligação com o filme? Eu falei, a gente foi ator do filme e tal. Aí ela falou, você também? Você também? Então toma aqui um quarto. Foi uma coisa meio assim, a gente nem estava esperando. Mas porque realmente não tinha o negócio estava Uma muito parado. significativa, né? Exatamente. Entendi. E aí, mais ou menos nesse caminho, você foi. Como que foi essa opção pela direção, pelo roteiro? Foi trilhado dentro da faculdade? E É, foi a partir das aulas mesmo, a partir da experiência nos filmes? não foi. Na verdade, eu, dentro da UF, estava me especializando em som. Fiz som de alguns filmes, assistência de som e tal, edição de som. E a coisa, a direção surgiu mais do tipo assim, de um insight, assim, de um filme que eu percebi que eu queria fazer, que era o Geraldo Voador, que eu sempre gostei muito de quadrinhos e vi essa história do Will Eisner e achei que era uma história que tinha tudo a ver que se passasse numa favela ia ser genial. Tinha muita coisa a ver com a verticalidade da favela, a geografia ali, era uma história que se passa em Nova York. E aí eu resolvi que tinha que fazer esse filme. E foi a minha primeira experiência na direção, não tinha nada muito planejado para fazer uma carreira de diretor. E vamos passar então o trecho do Geraldo Voador agora, depois a gente volta. Uhul. Foi ou não? Ainda não foi. Então, e aí, acho que a gente vai continuar falando, né? Foi? Continua o papo, gente? Então tá.
Voltamos? Voltamos, Niterói! Então, aí vocês viram um trecho do Geraldo Voador, o filme do Bruno Viana. Então, Bruno, como que era falar de favela, esse tema na época do filme? Como que foi abordar isso? Pois é, esse tema não estava muito em voga na época, né, 93, assim. Acho que até veio depois uma onda super interessante, talvez sem nem falar em Cidade de Deus, mas em 97 acho que já teve Orfeu do Kaká, já teve exatamente, já teve um movimento mais de voltar a tratar desses assuntos, de pegar essa temática. Mas acho que por muito tempo, nos anos 80, né, tinha não sei, o que vinha mais pra gente de produção, que sobressaía mais, fosse uma coisa mais ligada a um certo glamour, é, sei lá, talvez Guilherme de Almeida Prado, uma coisa mais assim. E pouca coisa feita em favela, ou dentro de favela, como se fez no Cinema Novo, no Nelson Pereira dos Santos e tal. Mas como que foi esse trabalho até antes do filme com os atores e tal? Teve alguma coisa especial? Não, que na verdade foi tudo meio a gente descobrindo, não tinha muita ideia de como fazer, né? Como é que a gente ia filmar na favela, tinha autorização, não tinha, como é que a gente podia fazer esses esquemas. Então foi tudo muito. Ninguém tinha uma experiência para dizer, filma no lugar tal, fala com fulano, não tinha muito essa. A gente foi meio descobrindo tudo. E o elenco também, Nós do Morro estava começando naquela época, até trabalhei com pessoas na época que vieram a tipo a fazer o Nós do Morro depois e mas não tinha, né, um elenco onde arrumar elenco. Então a gente fazia testes, a gente chegava no lugar que a gente tinha escolhido para filmar, eram crianças, né? Então botava as crianças para brincar, começava a filmar, vinha que tinha uma espontaneidade maior e selecionava meio assim, meio no chute. Entendi. E depois você fez outros curtas aqui dentro da UF, se formou em Me formei em 96. 96. 96. É. E daí, como foi essa passagem? Depois você se formou na UF, você foi pro mestrado, né? Fui direto pro mestrado. Eu fiz um curto em 96 que foi o Rosa, que foi um prêmio da Rio Filme. É interessante falar que o Geraldo também não foi através da UF. Não foi nem com a produção, que acho que era um esquema que não existia na época. Na época. Mas, assim, claro, a UF deu o maior apoio, assim, de tudo que precisou. Eu até, o Guilherme, lembro de, tipo assim, quando estava finalizando o filme, não tinha onde arrumar negativo de som, ninguém tinha. E eu, sem pedir nada, o Tristão chegou e falou: Você está precisando de negativo de som, né? Toma aqui, tem essa lata aqui para você terminar seu filme. Né? Então teve esse apoio, assim, meio indireto. Porque quem apoiava mesmo, a gente contava com todo o equipamento, era do CTAV. Câmera, equipamento de som e tudo, luz, essas coisas. Mas aí, então em 96 ainda tinha o prêmio da Rio Filme, né? Quer dizer, ainda teve por bastante tempo. E eu fui selecionado com esse roteiro do Rosa, que também que trata de baile funk. Que, na verdade se passa num baile funk, é uma história meio de subúrbio. E finalizei em 97. Só que em 97 já tinha ido viajar. Eu fui fazer esse mestrado com uma bolsa da CAPES, uma bolsa de aperfeiçoamento em arte, que era um programa que existia também, e fiquei lá 4 anos. O mestrado foi de 2 anos, né? Fiquei um tempo trabalhando Em Nova em York. Nova York. E voltei só para cá em 2000. Bacana. E você já até se falou do prêmio da Rio Filme e tal. Como que era esse, já começando a captar recurso e correndo atrás de apoio, patrocínio? Como que era isso dentro da UF e até depois da sua passagem para um mercado mais profissional, já um meio cinematográfico? Como que era isso, captar recursos e tal? Pois é, acho que isso ainda estou aprendendo a fazer isso. Essa passagem acho que talvez esteja se dando agora, porque o Geraldo eu fiz com meu dinheiro emprestado, tal, super pouca grana. Rosa foi assim. Depois que eu voltei para o Brasil, eu começou a ter mais editais, né? Governo Federal, Refim, Petrobras e tal. Então fui botando projeto e tive a sorte de ganhar um projeto de curta, que foi Nevasca Tropical, um projeto de vídeo digital, que foi o Blog, de 2003, e depois o Cafuné, que foi o longa de 2005. Então foi isso que me manteve produzindo, assim.
Mas eu não a história de captar, porque quando a gente fala de captar, a gente sempre imagina lei de incentivo, né? Como é que a gente funciona. Aprendeu na prática, não foi aqui na escola. Eu nunca captei nada de lei de incentivo. Até hoje não teve um projeto que eu mandei na lei de incentivo, foi aprovado, fui lá, peguei dinheiro numa empresa. Se eu produzir alguma coisa, foi através de editais. E tô agora, né, começando a ver como é que funciona isso, como é que realmente a pessoa pode chegar e captar no mercado mesmo. Ainda tenho minhas dúvidas se é possível ou não, mas estou tentando aprender. Entendi. Parece que tem que ter uma... O pessoal mais velho do cinema, eles conseguem captar bastante, né? Isso parece que vai se prolongando, sempre os mesmos, até que hoje em dia tem uma galera, um pessoal que está entrando assim, mas os mesmos continuam, né? Mas como foi isso? Você até participou de uma escolha do edital da Petrobras. Explica isso pra gente, como foi isso. Como o mestrado não foi em cinema, né? Foi em arte e tecnologia, ou artes interativas e tudo. Então já tinha uma ligação com a produção digital, interativa. Quando eu voltei, e aí eu mandei um projeto para a seleção da Petrobras Mídias Digitais, que é essa seleção de vídeo digital de 5 minutos, que ganhou. Foi o curso chamado Um Blog de 2003, e no ano seguinte me chamaram para participar do comitê de seleção. E os critérios, quais eram os critérios? Olha, a gente tinha que avaliar muito a adequação do projeto ao meio, né? Que não adianta mandar um projeto curto qualquer de 5 minutos, acho que tinha que ter alguma coisa que fosse apropriado, tanto para passar pela internet, ou que lidasse mais com uma temática mais assim. E claro que aí a qualidade do projeto, a originalidade do roteiro. Entendi. E você chegou a ABD também, né? Agora você falou ABD e C. No Rio se chama ABD e C porque sempre tem essa confusão nas pessoas, mas não é de documentaristas, eu nunca fiz um documentário assim, meu mesmo. No entanto, sempre participei da ABD, porque a ABD é para todo mundo que não faz longa de ficção. Então, curta-metragem, documentário, longa documentário também, tem muita gente que participa lá que é de longa documentário. Explica pra gente como você chegou à ABD, como foi que você começou nas reuniões e tal, e você foi 1 ano presidente da ABD, e que trabalho eles fazem, explica pra gente um pouco disso, por favor. A ABD, quando eu estava na UF ainda, eu era até o Santeiro presidente, se não me engano, e teve meio uma troca de gerações. Assim. O Santeiro passou para o Marcos Gutmann, que é um cara mais da minha idade. Então, de repente, o pessoal da minha geração começou a participar da BD. E aí tem uma militância de brigar por editais. O prêmio da Rio Filme muitas vezes só existiu porque a BD brigou muito para ele existir. E para melhorar todo o esquema de produção público no Brasil. A gente está sempre tentando trabalhar nesse sentido e várias outras coisas. Agora a gente está discutindo a coisa da TV digital, até que ponto a TV digital pode ser feita de uma maneira que democratize o audiovisual no Brasil, essas coisas. Então, quando eu voltei dos Estados Unidos, eu voltei para frequentar as reuniões. E no ano de 2003, fui presidente da ABD do Rio, que é a BDIC. E o site da ABD é até www.abdic.com.br. Lá tem informações de como participar das listas de discussões, das reuniões e tal. A participação é aberta para qualquer um que queira construir, né, ajudar a pensar o audiovisual no Rio. E acho que tem uma pergunta também, né, de um aluno aqui da UF. Ainda não? Não, então vamos continuar. E fala um pouco do longa, então, como que foi esse roteiro do longa? Você que escreveu, como que foi a mudança do curta-metragem, sabe? A ideia, não, quero fazer um longa, ou tá na hora, como que foi isso, assim? O longa, sim, foi um pouco, tá na hora. Quando eu voltei para o Brasil, eu já falei, bom, agora acho que realmente já tinha 2 curtas, já estava começando a pensar numa história para longa, e logo que eu cheguei a escrever esse projeto, foi em 2000. E aí, claro que o projeto vai evoluindo, vai mudando tudo. Até 2003, mais ou menos,
eu já tinha feito, sei lá, umas 5 versões do projeto e até ele ficar pronto ainda rolaram outros. Mas foi exatamente isso, foi um edital de um prêmio do MINC, Ministério da Cultura, de filmes de baixo orçamento. Foi o BO de 2003. E era um BO com umas ideias bem diferentes, assim. A ideia era que realmente fosse um BO, porque muitas vezes a pessoa ganha um prêmio de BO, aí junta mais um dinheiro aqui, junta mais um dinheiro ali, e vira um filme de médio orçamento, então perde um pouco o sentido. Com esse projeto não, a gente tinha que fazer um filme com 600 mil, foi um prêmio de 600 mil, e não podia captar mais do que isso. Então a gente fez um filme bem com essa cara. Mas você precisou adequar o roteiro ao dinheiro? Não, o roteiro já era meio adequado a fazer um pouco uma produção simples, assim. Era tudo, não tinha nada de demais. A gente ainda filmou em vídeo, filmou em digital em 3 semanas e com isso a gente conseguiu gastar, mesmo fazendo trancha, finalizando o filme super bem, com super mixagem, um super trancha, a gente gastou menos do que 600 mil, ainda sobrou um dinheiro para fazer um lançamento do filme e tudo. Mas então foi tranquilo. Você filmou em 35 em digital? Não, filmei só em digital, um DV 24 quadros e fiz o transfer. Bacana. E tinha gente da UF na equipe? Tinha, a Paula foi diretora assistente, Paula Barreto, que era do meu semestre, o Pedrinho fez o som, o Cabelo também, Pedrinho Moreira fez som direto, o Rodrigo Cabelo fez edição de som, muita gente estava na equipe, com certeza. Bacana. Agora no ponto aqui eu tô vendo que pode rolar o Fala Aluno. O povo fala, roda aí, gente. Tenho feito muitas coisas assim, produções aqui, né, da faculdade, mas ainda não escolhi não. Gosto muito, quero, né, como todo mundo, quero chegar à direção, quero dirigir meu próprio filme. Mas até lá quero trabalhar bastante em produção, eu não quero aparecer, né, arte, qualquer coisa. Você acha que a UF te prepara para entrar no mercado? Eu acho que é um bom lugar para se conhecer pessoas, para estudar, para ter conhecimento sobre as coisas, né? Mas assim, não é preciso muito mais, é preciso correr atrás de outras coisas fora daqui também, né? A gente está com um convidado, ex-aluno da UF, que trabalha no mercado agora, no estúdio. Você tem alguma pergunta para ele? Eu queria saber o que a formação acadêmica serviu para a carreira dele agora. O que ele aprendeu na faculdade, na UF, né? O que está servindo para ele agora? Já acabou? Voltamos, Niterói! Então, a pergunta foi, mas o povo fala, quais ensinamentos da UF você levou para fora, para os seus trabalhos, digamos, mais profissionais? Pois é, acho que tudo, porque eu não tive nenhuma outra formação em cinema que não fosse da UF, né? Fui direto do segundo grau para cá, eu nunca fui muito do mercado de cinema, assim, de trabalhar, talvez agora esteja mais ligado a isso, sempre fui de fazer meus filmes. Mas todo o esquema de produção que eu aprendi, de direção e roteiro, foi das aulas aqui. Mas acho que o que se aprende mesmo da UF, na verdade, é que o cinema é uma coisa coletiva, você tem que estar aprendendo com o próximo, tem que estar com uma equipe legal, conhecendo as pessoas, e a UF serviu muito para isso, para você entrar em contato com outras pessoas que estavam querendo fazer filmes, discutir, trocar ideias sobre cinema, sobre linguagem, o que você acha interessante e tal. Esse ambiente que é muito, muito importante. Acho que isso aqui não dá para deixar de ter. Assim. Fora o fato que eu jamais poderia fazer cinema se não tivesse entrado na UF, porque não tinha outro acesso ao meio, ao sistema, a aprender a fazer cinema. Mesmo você já tendo esse caminho do cineclubista que você falou que veio... Mas aí é um espectador, né? Que já está atento, que já estava atento desde então, né? Um cinéfilo, né? Com vontade de passar para o outro lado. Continua cinéfilo ainda? Sim, com certeza. Até demais. E próximos projetos,
Como que tá? Bom, agora eu ainda estou lançando o Cafuné, né? Ele ganhou também um prêmio para distribuição da Petrobras, então vai estrear lá para agosto, aí estamos cuidando do lançamento. Hoje até vai ter uma sessão dele na Mostra do Filme Livre, às 7 horas, no CCBB, se alguém quiser. Ouviram? Mostra do Filme pegar Livre, 7 horas hoje. Pode ir lá ver. Isso. Então tem que cuidar disso, e estou agora pela primeira vez até cumprindo a sina da BD e fazendo os projetos de documentário, que é uma coisa que eu nunca tinha experimentado antes, e agora já estou começando a escrever, mandar para editais, quem sabe um dia captar alguma coisa, mas que eu estou começando a pensar. Mas tá fazendo, esses documentários são pessoais ou encomendados? Você disse Não, pessoais. Mas sim, você já fez alguns trabalhos também? Já fiz uns trabalhos encomendados. Fiz um projeto quando eu estava em Nova York, até sobre um artista brasileiro chamado Eduardo Cac, que foi um projeto de tal cultural. Fiz um trabalho sobre o Tancredo Neves, também foi encomendado. Fiz umas coisinhas assim. Mas é como eu estava te dizendo, eu não tive uma inserção assim, no mercado de trabalho de cinema. Talvez agora esteja tendo um pouco, assim, geralmente. Durante muito tempo, como eu saí da UF direto para o mestrado em Nova York, lá fiquei trabalhando com outras coisas ligadas ao mestrado, que era mais internet, CD-ROM, coisas interativas. Eu acabei trabalhando muito nisso e deixei o cinema sempre como uma coisa de projetos pessoais, assim. Agora, de uns 2 anos para cá, que eu estou sentindo que está rolando uma mudança, isso tá dando para trabalhar com isso também, tá dando a ver com isso também. Mas quando eu penso, tipo, na minha turma, todo mundo que entrou comigo, de 10, acho que todo mundo que ficou até o final, assim, se formou, tá trabalhando. Tem 2 fotógrafos excelentes, que são o Marcelo Guru e o Alex Sararipe, continuo trabalhando com eles, a Paula Barreto, que é assistente de direção e uma excelente diretora também, tem vários projetos bacanas. E falei, né? 4. Comigo são 4 pessoas. Já turma de 10, na época não era pouco, não. Era muita gente. Bastante. E as pessoas de turma de trás também, Rosane Schwartzman, Ralph Tambik. Turma depois tem o Eduardo Nunes, o Flávio Zettel, que o Eduardo tem trabalhos ótimos de direção, e eles 2 montaram o Cafuné também, então trabalharam na equipe. A Adriana Borges, muita gente continua aí fazendo coisas. E como está sendo a distribuição do seu filme? Você conseguiu um apoio da Petrobras, mas isso. Como que é isso? Como que vai agora esse passo a distribuir o filme? Pois esse filme, assim, dentro da minha carreira, é uma certa mudança, assim, ele é muito mais... é um filme um pouco mais difícil, assim, tem mais lento, sabe? Os curtas sempre dialogaram de maneira diferente, a temática era sempre uma coisa meio social, ou sobre ou se passavam em favelas. E o Cafuné é totalmente classe média, fala na verdade a relação de uma menina de classe média com um cara do morro, mas o enfoque é totalmente a relação da classe média com a violência no Rio, a pouca decadência da cidade. E é um filme que para mim pedia um trabalho de câmera muito mais lento, uma coisa muito mais observacional, assim, muito. Então é um filme que tem é bem peculiar, assim, dentro do que eu fiz antes. Então ele vai ser lançado, com certeza, já está garantido, já fechamos contrato, tudo, graças a Deus. Né? Fora festivais e tudo. Mas eu acho que vai estrear em poucas salas, naquele esquema mais, assim, um esquema mais modesto, alternativo. A gente tem também um trabalho que vai ser interessante, porque ele tem um final muito aberto. O final pode ser, sabe, muitas coisas. E até o distribuidor sugeriu, eu achei uma ideia muito legal, de trabalhar vários finais, porque já que o final era aberto, assim, como é que você podia fazer com, né, vários finais? Então como vai ter uma distribuição em digital, a gente vai vai ter pelo menos 2 versões do filme em cartaz ao mesmo tempo, que você pode escolher qual a versão que você quer ver, e cada uma vai ter um final diferente. É bacana isso. O pessoal pode se confundir um pouco, né? Mas isso faz parte. Acho que se o filme for muito, muito claro, também não tem tanta graça. Né? Deixar as pessoas se confundirem um pouquinho é bom. Com certeza. E
que eu ia perguntar? Tá. E você vai distribuir em DVD também? Como que é trilha sonora? Esse prêmio de distribuição engloba tudo isso? Não, a distribuição só em cinema. Só em cinema mesmo. A gente mas deve distribuir no Brasil todo. Lançar em DVD? Sim. Ou é um outro caminho, um outro... É um outro caminho, um outro mercado. Uma outra leva, assim, né? Uma coisa de cada vez, assim, dizendo. Mas sim, com certeza. E até distribuição pela internet, talvez, digital, fazer umas coisas assim. E você comentou também que nos 2 anos para cá, você conseguiu trabalhar, tal. Você acha que isso mudou um pouco? Tá rolando mais trabalho com cinema? O pessoal tá conseguindo fazer seus projetos? Ou você acha que tem a ver com o governo? Tem a ver com alguma coisa do gênero que está ajudando, proporcionando mais atividade cultural? Você acha que... Olha, assim, acho que deu uma melhorada, pelo menos assim, o que eu posso dizer da minha parte, acho que sim. Acho que teve uma mudança, assim, não foi uma mudança, acho que andou, de repente, isso aqui, um pouquinho, sabe? E isso já faz uma diferença, assim. Acho que a coisa toda de trabalhar uma política de editais está ajudando muito para quem não tem acesso, normalmente, às empresas, né, às leis de incentivo e tudo. Então isso acho que melhorou um pouco, sim. Porque até você comentou, antes da sua entrada na universidade, a universidade propiciou para você a entrada no cinema mesmo, né? Tem muita gente que ainda tem essa dificuldade, mesmo já está no mercado para produzir mesmo, ainda tem umas certas dificuldades, né? Mas acho que sempre tem. Eu mesmo, tendo feito um longo agora, eu ganhei esse tal que em 2003 e estou mandando projetos desde então, porque a gente não pode parar, Outros projetos. E até agora não teve nada, assim, nada garantido, né, de que você vai estar bem da agora em diante. Acho que você está sempre correndo atrás. Acho que eu faço as coisas por insistência, porque eu mando sempre muito projeto, sabe? Sempre tem coisas que eu quero fazer e tal, faço algumas coisas por conta própria. Teve um curta em 2002 que eu fiz também sem apoio de nada, foi só, peguei e fiz no meu bolso, chama Tudo Dominado. E foi em 16 vídeos também. Essa é uma boa lição, né? E pela insistência, né? Acho que é um caminho que a gente tem que trilhar, né? E pela insistência não desistir, não é isso? Por aí. Então, estão falando para eu cortar aqui no meu ouvido. Eu acho que é isso. Obrigado, Bruno. Valeu pela aula, né, pessoal? Acho que sim. Obrigado aos espectadores. Até semana que vem. Obrigado, Niterói. Até semana que vem. Tchau!